Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 7, por favor. Hoje eu quero falar da água da vida. Água da vida. Eu quero ler 3 versículos. Hoje nós temos ceia, apesar de termos bastante tempo. Eu quero ler os versículos 37, 38 e 39. Ah, que texto maravilhoso. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Pai Celestial, é um privilégio para nós nos reunirmos aqui como igreja, como filhos. Primeiro para estar contigo na mesa daqui a pouco, mas agora para ouvi-lo. Aquilo que o Pai tem para o Filho, ensina-nos. A minha oração nessa noite é que o Senhor nos encha com o Espírito Santo teu nessa noite. Encha-nos, move-nos, tira-nos do lugar e derrama dessa água, inunda-nos dessa água nessa noite. Eu te peço, aqueles que estão aqui estão tristes, encha-os. Aqueles que estão aqui estão abatidos, encha-os. E aqueles que estão aqui têm o Espírito Santo, transborda-os nessa noite, transborda-os. É a minha oração em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, João 7 está dividido em 3 formas. Primeiro é antes da festa, dos versículos 1 ao 13. Durante a festa, dos versículos 14 ao 36. E no último dia da festa, dos versículos 37 ao 53. E é nesse último que eu quero falar com vocês nessa noite. O ritual da festa dos tabernáculos, que é o contexto aqui, era uma alegre celebração. Havia 7 dias de festejos regulares. O povo que habitava em tendas aqui, trazia oferendas e levava água do poço de Siloé ao altar do sacrifício no templo. Essa festa encerrava as festividades anuais. Essa cerimônia aqui não lhe só recordavam as bênçãos outorgadas ao povo do passado, da água da rocha em Êxodo 17, mas também apontava para a abundância espiritual da era messiânica que estava por vir. No 7º e último dia, e o melhor dia, o sacerdote, acompanhado da multidão atrás, ia cantando Isaías 12:3: tirareis águas das fontes da salvação com alegria. É isso que eles iam cantando: tirareis águas das fontes da salvação com alegria. E esse festejo ia ao som de trombeta e fazia a procissão do tanque de Siloé até o templo, e isso 7 vezes. 7 vezes. Dito isso, eu quero ver com vocês 3 coisas, esses 3 versículos extraordinários. A primeira coisa que eu aprendo aqui é um convite maravilhoso. O que eu amo em Jesus é que nada mudou e Ele continua convidando. Há um convite aqui. E esse não é o primeiro convite público para crer em Jesus, e nem a primeira vez que Ele usa a figura da água da vida como um símbolo de salvação. Jesus
é aquele que pode satisfazer, e o único que pode satisfazer todos os anseios da alma humana. Cada aspiração e cada necessidade, Ele pode suprir. Todas elas. Cada anseio da sua alma e do seu coração, Jesus pode suprir todas elas. E é o único que pode suprir. O único. A profecia de Isaías 55:1 apontava para ele. Quando Isaías diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Ele diz: sim, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho e leite, venha e beba. João 4,14, naquele encontro de Jesus com a mulher de Samaria, ele disse assim: mulher, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Apocalipse 22:17, João diz: quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça, é de graça. Agora, quais são as marcas desse convite maravilhoso? Existem 7. O primeiro deles é que o convite de Jesus é universal. Olha o 37, Jesus diz: se alguém. Se alguém. Esse alguém pode ser o pobre e o rico, o ateu, o cético e o agnóstico. Pode ser o feiticeiro e o místico, o descrente e o religioso. Esse alguém pode ser um jovem cheio de vigor e um ancião no avançar de seus dias. Esse alguém pode ser o homem e a mulher. Esse alguém pode ser a criança e o adulto, o doutor e o analfabeto. Esse alguém. O convite de Jesus nessa noite é para aquele que já bateu em todas as portas e só colheu decepção. É para quem já desistiu da mudança. É para você que foi criado na igreja, mas ainda não sentiu o toque de Jesus. É para você que não nasceu de novo. Esse alguém. Esse convite é universal, é se alguém. Esse alguém inclui todos. E esse convite universal continua ecoando nos 4 cantos da terra. Ele diz: se alguém, não importa quem você seja, o convite é para você, que ele é universal. É se alguém. Segundo, o convite de Jesus é para uma relação pessoal. Diz o versículo 37: venha a mim. Venha a mim. Queridos, o convite de Jesus não é para aderir a uma religião, mas para iniciar um relacionamento com Ele e ter intimidade com Ele, pois só Jesus pode saciar a alma sedenta. É só Jesus, só Ele é o caminho, só Ele é a porta, só Ele é o pão da vida, só Ele tem água da vida, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode transformar corações, só Jesus. Por isso que ele diz em Mateus 11:28, venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. De Jesus. Terceiro, o convite de Jesus exige rompimentos imediatos. Diz o versículo 37, se alguém tem sede, venha. Rompa. Irmãos, eu estava pensando sobre isso essa semana. É que ninguém é naturalmente um cristão. Ninguém nasce cristão e ninguém torna-se um cristão naturalmente.
Porque ser cristão é a coisa mais revolucionária de todo o planeta. Ser cristão ou ser alguém filho de Deus ou que nasceu de novo é algo novo e é revolucionário. Por isso, exatamente por isso, que ninguém é neutro em relação a Cristo. Ninguém, ou é ou não é. Jesus disse em Lucas 11:23, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ou eu estou, ou eu não estou. E se eu estou, eu preciso romper para estar com Ele, a viver com Ele, uma vida diferente. Por isso que o convite exige rompimentos necessários. Irmãos, ninguém, escute, eu venho dizendo isso há um tempo já, ninguém é irrecuperável, ninguém. Jesus transforma quem for necessário transformar. Não há um poço tão profundo que a graça de Deus não suplante em profundidade. Isso é maravilhoso. Não há caso irrecuperável para Jesus. O convite nessa noite é: rompa e venha. Rompa e siga-me. Quarto, aliás, ou quinto, não sei, vamos embora. Quinto, o convite de Jesus é para uma experiência pessoal. O 37, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A mim. Se alguém tem sede, venha a quem? A mim. Jesus não está convidando para olhar a água, analisar a água, admirar a água e criticar a água, e nem para conversar sobre a água. Jesus convida pessoas para beberem da água. Beberem. Muitos fazem muitas coisas, mas não bebem da água. Muitos ouvem falar de Jesus, leem sobre Jesus, mas não experimentam. Irmãos, isso é uma realidade tão difícil de ouvir, mas ela é tão crônica. Exatamente, eu me lembro agora, não está aqui, do texto da mulher, do fluxo de sangue em Marcos 5, a partir do versículo 25. O que é interessante é que uma multidão, diz o texto, aperta Jesus. Uma multidão. Mas quando a mulher persistentemente, perseverantemente vai pelo meio dos homens, das pessoas, e tocam Jesus, Jesus diz algo maravilhoso assim: alguém me tocou. Com esse alguém me tocou, Jesus nos mostra exatamente o que eu estou dizendo aqui a vocês, que muitos estão perto de Jesus, mas não tocam e não experimentam. Uma coisa é estar aqui, outra é estar com Ele. Uma coisa é tomar da ceia indignamente, outra é estar com Ele na primeira ceia, com todo mundo junto. É diferente. Por isso que o convite de Jesus é para uma experiência pessoal. Irmãos, muitos são religiosos, mas não são convertidos. Muitos são criados na igreja, frequentam cultos, mas nunca beberam da água da vida. Nunca. Eu acho interessante a conversa de Jesus com Nicodemos. Isso é uma realidade. Nicodemos era um mestre dos fariseus, ele era judeu. E aí João 3, ele entabula uma conversa com Jesus. Em João 3, 2 e 3, Nicodemos diz assim: Rabi, sabemos que és vindo da parte de Deus e que és mestre, e que ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Notem, a teologia de Nicodemos estava certa. Porém, Jesus diz para ele em João 3:3: Nicodemos, importa-vos nascer de novo?
Irmão, não é ouvir falar, não é ler, mas é beber. É beber, é ter uma experiência pessoal com Cristo. É beber da água que mata a sede do corpo, não do corpo, mas da alma. Sexto, o convite de Jesus é condicional. Versículo 37 ele diz: se alguém, se. Ele convida, mas diz: se. Se alguém. Irmãos, sempre foi para quem deseja. Nós não somos calvinistas e cremos que Deus morreu, Jesus morreu por alguns. Isso é bobagem. Bobagem. É se. É se, Ele convida, não é imposto. Irmãos, a soberania de Deus nunca anulou a responsabilidade humana, não anula. Deus é soberano, mas eu e você temos responsabilidades. É preciso existir uma predisposição a beber da água. Por isso existe algo que nós nazarenos cremos. Nos 16 artigos de fé que está no nosso manual, e nós cremos num artigo de fé chamado graça preveniente. O que é isso? É a possibilidade que dá ao homem escolher entre o bem e o mal. Resumindo, o que é graça preveniente? É o Espírito Santo falar, e você depois de ouvi-lo, escolher. Isso é graça preveniente, é ter a possibilidade, Deus nos dá, e dá a possibilidade a todo o homem que respira, ouvir, e a partir de ouvir, decidir. Isso é graça preveniente. É Atos 16:14, diz que Jesus abriu o coração de Lígia para que ela entendesse o que Paulo pregava. Ele abriu para entender e não para salvação. Jesus chama até o dia de hoje. Por isso, sua mãe não pode decidir por você, seu pai não pode representar você, porque a indecisão é uma decisão. Você decide não se decidir, e quem não se decide por ele, decide-se contra ele. Mateus 27:22, naquela pergunta perturbadora, Pilatos disse assim: que farei de Jesus chamado Cristo? Pilatos tinha que se decidir, e ele decidiu não se decidir. Diz a história que Pilatos, anos depois, se suicida no reinado de Gálio, fechando a porta da oportunidade para ele. Sétimo, o convite de Jesus é oferecido com grande fervor. Irmãos, eu amo Jesus, pessoal. Esplêndido. Olha como é o convite. Olha o 37. No último dia e grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. O que Jesus fez? Se levantou e exclamou. Notem que o convite de Jesus não é um convite de qualquer forma. Irmãos, eu creio que ele se levanta e ele continua exclamando, porque não é o sedento que grita por água, é o libertador que oferece água com veemência. Irmãos, sempre foi Jesus e sempre será Jesus a dar o passo inicial. Sempre foi Ele e sempre será Ele. Sempre foi. Nunca partiu do homem, sempre de Jesus. Sempre. Ele levanta nessa noite e exclama. Exclama o quê?
Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Isso é o que Jesus levantou e exclamou. Jesus expressa até hoje um grande desejo de salvar o pecador. Eu preguei esse texto algumas semanas atrás. Você não vai ler em nenhum lugar da Bíblia, a não ser Lucas 19:5, Jesus se oferecendo a ir à casa de alguém. É a única vez em todos os evangelhos que Jesus se oferece a ir na casa de alguém, e ele diz para Zaqueu: desce, convém eu estar em sua casa. Esse é o anseio do Criador. Está com você e comigo em casa, está conosco em casa. Ele quer dar a você a água da vida, Ele deseja satisfazer a sua alma hoje. Chega de viver sedento, chega de viver sem paz, chega de buscar em fontes rotas satisfação para a sua alma. O convite de Jesus nessa noite é: venha e beba. O convite de Jesus para você que está em casa é: venha e beba. E beba da água que satisfará você, e você não terá mais sede de Jesus. Segundo, além de um convite amoroso, há uma promessa maravilhosa. Há 4 coisas aqui sobre promessa no texto. A primeira, irmãos, isso aqui quem está falando é Jesus. Primeira coisa que eu aprendo no versículo 38 da promessa é que Jesus oferece vida abundante. Ele usa rios de água viva. Rios. João 10:10 nos diz que Jesus veio para nos dar vida plena, abundante, maiúscula e eterna. Jesus não menciona aqui um filete de água e nenhum riacho e nenhum rio, mas rios de água viva. Rios, são rios. Um rio pode trazer vida a um deserto. Um grande exemplo disso é o Nilo. O Egito é um presente do Nilo. 96% das terras do Egito não são cultiváveis, mas onde o Nilo passa, a vida. Irmãos, onde a água dele passa, a vida. Onde a água flui, a vida, naturalmente, a vida. O seu deserto essa noite pode florescer. Florescer. Talvez você entrou aqui seco, prestes a quebrar. Eu quero dizer a você que o seu deserto pode ser inundado pela água do Senhor. Inundado agora mesmo. Você pode tomar posse dessa vida plena e do seu interior fluir, borbulhar rios de água viva. Rios. Quem está com Cristo tem vida abundante, sim. Vida abundante. Essa é a vida abundante de João 10:10. É o rio fluir dentro de nós. Fluir. Segundo, Jesus oferece vida. São rios. Irmão, Jesus não fala a respeito de um poço ou de uma cacimba de águas paradas. Ele fala de rios que fluem,
que levam água vida, água limpa e água pura por onde passa. São rios de água viva e não de água morta. Viva e não morta, água limpa e não água suja, limpa e não suja. Irmãos, quem já bebeu da água é limpo. A água flui dia e noite, dia e noite, dia e noite. A água limpa. Jesus nos purifica pela água. Por isso nós não podemos continuar vivendo na impureza. Os nossos olhos não podem continuar sendo alimentados com lascívia. Não. Chega de entupir seu coração com sujeira. Jesus tem uma vida santa, pura e limpa para você. O seu sangue purifica você. Ele dá a você o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. A água do batismo não lava ninguém. Não faz isso. E alguns irmãos colocam lá no dia do batismo: eu nasci de novo. Não! O batismo não faz ninguém nascer de novo. Não! Quem nos faz nascer da água e do Espírito se chama Espírito Santo de Deus. Terceiro, já estou quase acabando, hoje é curto. O versículo 38, deixa eu tomar uma água aqui, irmãos, vocês estão bem nessa noite? Terceiro, Jesus promete fazer de você uma bênção para as outras pessoas. Por quê? A imagem do versículo 38 é sugestiva. Ele diz rios de água viva. Irmãos, através de um rio é gerado eletricidade, os campos são irrigados e fábricas podem funcionar com um rio, um só. Agora, se um rio faz isso, imaginem vocês vários rios. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Quando você bebe da minha água, a minha vida através de você é levada a outras pessoas, que o rio corre. Ah, vocês não entenderam. Jesus. Irmãos, por onde a água passa, a vida de Deus flui através de nós, porque nós temos a água flui dentro de nós. É exatamente a visão de Ezequiel 47, fala-nos sobre um rio que brota do altar e vai descendo. Irmãos, Ezequiel 47 não fala de intimidade com Deus, não. Ezequiel, esse texto fala-nos de onde a água passar, ela vai fluindo na vida de outras pessoas, ela cresce através de nós. Por isso que Deus ainda trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Enquanto nosso coração bater e estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, essa água flui através de nós a outras pessoas. Nós levamos a vida de Deus a outras pessoas. Leonice, você leva a vida de Deus na escola, ao colocar os seus pés lá, você leva a vida naquele lugar. Todos nós levamos a vida onde vamos.
talvez até aqui, nessa noite, você venha sendo motivo de dor, de lágrima e de tristeza para algumas pessoas. Mas agora, com a água, você pode e deve ser motivo de alegria para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que os cercam, pela água da vida. Quarto lugar, diz ainda o versículo 38 que Jesus oferece uma vida de poder. Por quê? Do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, o poder não vem de fora para dentro. Não. Não. Poder não vem da terra. Poder vem do alto. É do interior. Irmãos, interior, só Deus põe. Do seu interior fluirão rios de água viva. É de dentro para fora. Quando as águas de um rio são represadas, você dispõe de uma imensa fonte de energia. Da mesma forma, quando a água é em você, há uma usina hidrelétrica dentro de você. Essa usina hidrelétrica tem nome: Espírito Santo de Deus. Irmãos, são águas fluindo dentro de você, Edson, e o que vai explodir de você chama Espírito Santo de Deus. Ele é a fonte de todo o poder, tudo. Há um convite maravilhoso, há uma promessa maravilhosa. Terceiro, ao cumprimento da promessa gloriosa. Olha o 39 e eu encerro. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Irmãos, quem recebe o Espírito? Quem nele crê. Estão aqui nessa noite? Não é quem duvida, não é quem titubeia, é quem nele crê. Quem nele crê. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, há duas coisas aqui. João não pode estar dizendo que o Espírito Santo não existia. Ele não está dizendo isso. Ou João também não está dizendo que o Espírito Santo já atuava nos profetas. Ele já atuava. Ele já existia e ele já atuava nos profetas. Com certeza a terceira pessoa da Trindade existiu por toda a eternidade. De eternidade em eternidade ele era Deus, ele já existia. O próprio João mencionou a operação do Espírito Santo sobre Jesus em João 1,32 e nele próprio em João 3,34. O Espírito agiu nos dois. Nos dois. O que Jesus estava falando? A respeito daquela plenitude do Espírito que seria dada à igreja. Essa dádiva se cumpriria e se cumpriu no Pentecostes. Pois antes dele subir em Atos 1:11, ele subiu, e quando ele subiu, o Espírito desceu.
Quando Jesus concluiu sua obra expiatória, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo para ficar para sempre com a igreja. Espírito Santo é para a igreja, não é para o mundo. Você tem que ter recebido o convite, aceitado o convite, tomado posse das promessas do convite, porque o convite que Ele fez há de se cumprir em mim e em você. Irmãos, hoje eu e você podemos usufruir do cumprimento dessa promessa. Você deve ter o Espírito e ser cheio dele. O Espírito Santo é para os filhos, para a igreja. Eu termino aqui. Assim como os crentes não podem se tornar uma bênção maior para o mundo, até que o Espírito Santo venha sobre eles, assim o Espírito não poderia vir até Jesus ser glorificado. Irmãos, precisamos do Espírito. Precisamos do Espírito Santo de Deus a nos mover, a nos encher, a nos fazer falar, a nos fazer caminhar, a sermos sal, a sermos luz. Nós podemos e devemos ter o Espírito e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, entenda a pergunta. Você tem o Espírito? Isso é uma pergunta desafiadora já, pensa bem. Você tem o Espírito? Você é cheio dele? Você tem o Espírito Santo residente? Você tem o Espírito Santo presidente? Porque uma coisa é ter o Espírito, outra é o Espírito ter você. Uma coisa é você ter o Espírito Santo residente, outra é tê-lo presidente, governa tudo e faz tudo como quer.